Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, nono ano. Bom dia, bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Bom dia, Vinícius, bom dia, João Vitor. Bom dia. Vitor, Marcel, muito bem, trocou o próprio nome hoje, bom dia. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Vitor. Turma, hoje nós iremos continuar, só estou aguardando, bom dia, Ana. Eu só estou aguardando mais alunos entrarem, hoje nós vamos dar continuidade à aula que estávamos vendo ontem, tá bom? Então vamos estar dando continuidade a essa aula, a aula que estávamos vendo ontem, sobre, professor, o que era mesmo ontem? Então eu coloquei inclusive a capa lá do livro de vocês, né? A gente estava vendo o meio rural e urbano aí, né? Da América e da África, se eu não me engano. Com vocês é nono? Não, eu acho que é Ásia, Europa e Oceania. Vocês é Ásia, Europa e Oceania. Tá? Então, nós estamos vendo o espaço rural e urbano. Tá? Eu estou só aguardando mais uns minutinhos para os colegas entrarem para darmos início. Já entrou bastante gente, mas esperar só mais uns minutinhos, dois minutinhos para a gente começar. Então, turma, só lembrando aí que nós estamos falando um pouquinho do meio rural, a gente falou sobre plantations, falamos sobre agricultura de jardinagem, né, principalmente utilizada muito na Ásia ali, falando sobre a questão da tecnologia, né, agricultura intensiva e extensiva. Então, nós falamos sobre tudo isso ontem, que foi a introdução da matéria. Agora nós já vamos entrar na parte que está no livro de vocês. Então, eu vou trazer trechos aqui do livro de vocês. Como eu falei, eu sei que vocês não gostam muito de estar lendo. Enfim, eu marquei algumas partes lá para a gente estar explicando para que vocês possam entender da melhor forma possível. Assim que vocês receberem o livro, nós vamos fazer atividades. Caso a semana que vem vocês não tenham recebido o livro, provavelmente eu vou mandar uma atividade para vocês, vocês vão responder e nós vamos estar corrigindo, tá bom? Então, não se aflijam quanto a isso, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aí atividades. Estou aguardando mais uns minutinhos para os colegas entrarem em sala. Enquanto isso, um recadinho para vocês. Eu não sei se os outros professores já avisaram, mas provavelmente hoje a Valéria lá na sala Google vai estar enviando novos links para vocês, tá? Para vocês estarem entrando em sala. Por quê? Porque nós estamos fazendo algumas adaptações e precisamos de estar gerando novos links para isso. Esses links provavelmente vão ficar definitivos, esperamos que sim, enquanto estivermos tendo aula à distância. Então, provavelmente sim. Então, no ano, presta muito atenção. Vocês, muitas vezes, são desatentos, né? Muitas vezes vocês são desatentos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Muitas vezes vocês são desatentos. Muda o link, aí vai ter aluno que vai estar lá no link antigo, lá na sala, lá esperando o professor e os colegas entrarem. E, na verdade, o professor e os colegas vão estar no novo link. Então, fiquem atentos. Se ela divulgar, vocês já aguardem esse novo link, já divulga nos grupos de vocês, os representantes aí, a Emily e a Nicole, né, que são os representantes do nono A e nono B, já aguarda aí direitinho esses links, já coloca no grupo e avisa várias vezes, porque realmente tem alunos que são desatentos, eu não sei o que acontece com vocês, né, às vezes eu passo trabalho, estou 10 vezes o mesmo prazo para entregar o trabalho, no último dia de aula eu falo assim, professor, era para ter entregue esse trabalho? Então, prestar bastante atenção, né,
tá, Emily? Manda lá se ela divulgar no grupo, porque você sabe como é que são seus colegas. É uma beleza. Aí quando chegar, vai estar todos nós num link, a pessoa lá no outro, sozinho, lá esperando. Cadê o povo que não entrou? Bom dia, bom dia. Eu acho que dá para a gente começar, né, gente? Eu vou começar, caso alguma solicitação venha, eu minimizo. Geralmente quem entra por último é o Marinho. O Marinho costuma entrar, ser o último. Ah, e a Sofia Blanco ainda não entrou. Ela geralmente, ela e Marinho são os dois últimos, né? Mas vamos lá, provavelmente se vier solicitação, vai ser Sofia ou vai ser Marinho. Sempre eles são os últimos a adentrarem aí na sala. Então, como eu falei para vocês, né, esse capítulo aí, o capítulo 7, vocês vão estar vendo o espaço rural e urbano na Ásia, Europa e Oceania. Vocês estão vendo aí, vocês já têm que olhar as fotos, gente, esses tipos de fotos já tem que identificar, né? Daí a famosa agricultura de jardinagem, né, principalmente ali, muito utilizado na Ásia, no Japão, naqueles lugares, principalmente na Ásia de monções, no qual eu tenho uma grande quantidade de chuva, então eu faço essa espécie de degraus para reter a água e assim eu poder produzir o arroz, que precisa de bastante água. Já vou minimizar, que tem gente solicitando a entrada de sal. Rian, bom dia. Vamos lá, eu já estou começando aí o slide, tá, Rian? Com a matéria do capítulo 7. Então, aí vai estar o capítulo 7 de vocês. Hoje eu já vou começar já a parte do livro mesmo. Quando vocês receberem o livro, a gente já vai ter feito um pedacinho aí do livro, pelo menos a explicação, e a gente já vai fazer dever. Vamos lá? Primeiro eu coloquei um esqueminha aqui para vocês, só para vocês lembrarem. Na Ásia, o tipo de agricultura que eu vou ter, terraceamento, jardinagem e pequenas propriedades. Por quê? Muitos espaços na Ásia são limitados. É lógico, se eu falar da China, não é tão limitado, mas quando eu falo do Japão, por exemplo, o espaço é bastante limitado. Então, eles criam técnicas para poder produzir e utilizar o maior parte de terras agricultáveis possível, né? Então vamos passar aqui para frente. E na Europa, a agricultura é mais uma agricultura comercial, desde a época lá das grandes navegações, visando o mercado, e também é uma grande parte na Europa, a gente viu isso no bimestre passado, de subsídios governamentais. O que é isso? Dinheiro, incentivo, vantagens que o governo dá para os seus agricultores ali, para que possa aí está se destacando, né? Então, o agricultor sofreu ali com a praga de gafanhotos, vamos falar assim, que agora está na moda falar dos gafanhotos. Então, com a praga dos gafanhotos. E aí, ele iria, se fosse no caso, por exemplo, não tivesse um subsídio, vamos supor, estamos aqui no Brasil, não tem um subsídio. Esse agricultor iria perder tudo. Então, até ele conseguir se reconstruir, se estruturar, é muito difícil. Então, o que o governo faz? Injeta dinheiro para aquele agricultor, então ele consegue ali manter o mínimo possível do que ele puder alcançar. Vamos minimizar que tem gente solicitando entrar na sala. Bom dia, Maria Eduarda. Já iniciamos aí a explicação, tá, do capítulo. Eu vou ficar um pouquinho aqui, eu acho, na sala. Não, ó, gente, eu vou negar a participação, tá? Era apelido. Apelido, eu já falei que eu não aceito o convite. Se quiser entrar em sala, tem que entrar com o nome e com a foto de vocês, tá bom? Então, apelido, depois, quando acabar as aulas, Emily e eu não lembro se a Nicole está por aí, mas se não tiver, outro da sala pode colocar. Coloquem no grupo de vocês, já foi avisado isso várias vezes, que só aceita o convite para entrar em sala com nome, com foto. Não adianta, tem muita gente mandando solicitação com nome, apelido, gente que eu nem sei quem é. Enfim, então só com foto, tá bom? E nome, em nome de vocês mesmos. Não adianta ficar inventando um monte de apelido, não, que não vai entrar, não. Bom dia, Rafael. Tá? Então entrem sempre com o nome de vocês, tá? E com a foto. Então vamos voltar lá para o slide. Se houver solicitação, saia novamente. Outra coisa, enquanto eu estou indo para o slide, lembrem-se, meus queridos, entrem na sala mais cedo, tá? Não entrem na sala no final das aulas. Então, a Europa aí vai ser mais voltado com uma agricultura comercial, uma agricultura de mercado,
e subsídios governamentais. Vamos continuar. Então, lá uma das primeiras páginas do livro de vocês, primeiro vai estar falando sobre espaço rural, enfim, que eu já expliquei ontem para vocês, e logo depois vai estar falando isso aqui. Agricultura itinerante no sul e no sudeste da Ásia. Ontem eu expliquei para vocês, na introdução da matéria, o que é agricultura itinerante. A agricultura itinerante tem muito a ver com o quê, gente? Com queimadas. Então, vocês já têm que associar. Se vocês virem um pedacinho da foto que eu coloquei embaixo, está mostrando exatamente uma área de queimada na Tailândia, né? Essa agricultura também pode ser conhecida aí como a chamada roça tropical, né? E é praticada há milênios, aí, como o próprio nome diz, né? Principalmente em regiões onde eu vou ter o clima quente e úmido, de diferentes continentes, mas a gente está estudando especificamente a Ásia, a Europa e a Oceania. Essa é uma técnica que ela vai explorar a fertilidade do solo. Durante alguns anos, realmente com essa queimada, eu consigo aí ativar essa fertilidade do solo, né? Mas depois não consigo mais. Bom dia. Então vamos continuar aqui. Mas depois o que acaba acontecendo, né? Com essa área? O solo ele acaba sofrendo exaustão, né? Como assim? Eu vou utilizando aquilo ali, fazendo aquela queimada durante tanto tempo, que esse solo ele vai ficando pobre, na verdade, de nutrientes. E o que as pessoas fazem quando acontece isso? Eles vão abandonar aquela área cultivada. E aí vão para áreas mais próximas, né? E havendo aí o sistema que eles chamam de sistema de rotação da terra. E o que seria essa área destinada a pousio que fala aí? É aquela área que ele vai deixar de lado até ela se recuperar, quando dá para se recuperar, e depois vai voltar a vai explorar outras áreas mais próximas, né? Eu marquei as principais partes aí para vocês do texto, que é aquela parte que eu peço para vocês marcarem quando a gente está fazendo a leitura em sala, né? E como eu falei, vocês não gostam muito de estar fazendo essa leitura aqui nas aulas online, então eu evito um pouco, mas tem coisas que a gente tem que aí estar acrescentando, né? Então, é uma área aí que a gente acaba utilizando sucessivos plantios e colheita, é mais difícil de se regenerar. Como assim? Eu vou plantando naquele solo. Aquele solo ele não tem nenhum tipo de descanso. Eu vou retirando, de uma certa forma, todos os nutrientes, né, daquele solo. E aí acaba desgastando. Então, eles criam algumas técnicas aí para que isso não aconteça, para que haja uma regeneração dessa cobertura. Então, ali eu marquei a técnica da derrubada da mata sucedida pela queimada, frequentemente adota o sistema de agricultura itinerante, vem causando preocupação por parte de ambientalistas por revelar, em geral, danosa ao meio. Vamos lá, mais gente pedindo, gente, tá complicado, vamos ter que entrar mais cedo em sala. Sofia Blanco, eu acho que agora a gente pode começar a aula. Sofia Blanco chegou. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, aí, ainda está faltando Marinho, mas enfim. Os ambientalistas acabam ficando preocupados. Por quê? Porque ali está falando que a curto prazo as queimadas geram um aumento da produtividade da terra preparada para o cultivo por proporcionar incremento de nitrogênio, que a queimada acaba provocando. Contudo, com o passar do tempo, as chuvas tendem a provocar lixiviação. O que é lixiviação? É como se eu estivesse pegando o solo, estivesse esfregando ali, né? Esse solo, retirando ali os seus nutrientes. Desprotegido, carregando seus nutrientes por meio do escoamento superficial das águas. Perda de biodiversidade, aumento de gases estufa na atmosfera são outros impactos ambientais provocados pela técnica rudimentar da queimada florestal para posterior cultivo. Dizem muito, a gente viu um tempo desse, há um ano, se eu não me engano, atrás, as queimadas na Amazônia, né? Muitas vezes essas queimadas ocorrem exatamente por esse tipo de agricultura, né? De roça tropical e acaba perdendo, aí você vai querer queimar uma área menor, acaba perdendo o controle, queimando áreas bem maiores. Mas a gente está aqui concentrado no sul e sudeste da Ásia, porque nós estamos estudando esses continentes, né? Então, a produtividade é a relação entre a quantidade produzida e a área utilizada, ou seja, diferente do conceito de produção, que apenas revela o montante total do que foi produzido. Então, traduzindo essa página,
né? Essa agricultura itinerante ou de roça tropical é aquela que eu vou utilizar a queimada. A queimada, a curto prazo, como está falando aí, é muito bom, acaba gerando aí mais nutrientes, né, nesse solo, eu acabo conseguindo fazer aí o aproveitamento. Muitas vezes eu deixo aquela área de pousio, vou utilizar a outra para depois voltar a utilizar, mas como se fala aí, os estudiosos, enfim, os ambientalistas, eles ficam preocupados, né? Por quê? Porque quando vem a chuva, vai fazer essa lavagem do solo, que está desprotegido sem a vegetação, e a gente sabe que a vegetação é de extrema importância, né? Para proteger os solos, e vai levar aí os nutrientes desse solo. Então, o que vai acontecer? Esse solo ele vai ficar inutilizado. Então, vai ter aí a perda da biodiversidade, além disso, o aumento dos gases estufas, porque quando eu faço a queimada, eu estou liberando gases aí poluentes, tá bom? Então, é basicamente isso daí. Então, a agricultura itinerante caiu lá na prova, onde eu encontro no sul e no sudeste da Ásia. Gente, muito cuidado, prestem muita atenção. Vocês ainda não estão com o livro, quando tiver eu vou voltar aos slides, na verdade, terminando o slide eu já forneço para vocês, marcar direitinho e estudar. Por quê? Mesmo sendo prova de consulta, muita gente não tira, não consegue tirar nota. Por quê? Porque vocês não estudam, acham que é de consulta, eu vou lá consultar e pronto. Então vocês não sabem nem por onde começar. Então é bom sempre estar estudando. Como eu já falei para vocês, isso é uma matéria que vocês não vão estar utilizando só agora, daqui a pouco vocês estão aí no ensino médio, vocês já estão há um semestre aí no ensino médio, né? Falta só o terceiro e o quarto bimestre para vocês estarem no ensino médio. Então, quanto mais absorver conteúdo para vocês, é melhor. Então, agricultura itinerante no sul e sudeste da Ásia, aí vocês já sabem explicar queimadas, desgaste de solo, lixiviação, perda de biodiversidade. Para a próxima, vamos lá. Na Ásia, aí a gente tem um mapinha, esse mapa tem no livro de vocês também. Apesar da atual tendência pela substituição para sistemas permanentes ou sedentários, ou seja, em que não há abandono temporário de uma área cultivada, o modelo de roça tropical persiste em locais específicos do sul e sudeste do continente, principalmente nas encostas e vales de áreas montanhosas do nordeste da Índia, como está marcando aqui nesse mapa, né? Se vocês observarem aqui, a Índia está aqui, né? O Nepal, na Tailândia, Bangladesh, Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia e Papua Nova Guiné, na Oceania, entre outros países. Então, aqui, toda essa área aí que está colorida aqui é a que está falando, inclusive Papua Nova Guiné aqui na Oceania, tá? Então, aí, se vocês veem o grau de intensidade da prática de agricultura itinerante aqui está por cor, né? Então, muito baixo, tem áreas aqui mais baixas, tem áreas mais altas. Então, é preocupante, não deixa de ser, mas o que mais a gente tem que frisar é o tipo de modelo de agricultura que eu coloco nesses locais, que é o modelo de roça tropical. Tá? Como costuma cair em prova, muitas vezes pode ter o nome dos países, lembrando que esse primeiro capítulo já é o que cai na multi de vocês, tá? Então, aí é o que vocês vão estar marcando esses países. Então, prestem muita atenção, preste atenção na localização de mapas. Muitas vezes cai mapa nas provas de vocês, tem gente que fica perdido. Ah, mas a gente já sabe enfim, que até agora vocês estão fazendo prova de consulta, não sabe até quanto vocês vão continuar fazendo prova de consulta. Então, vão já se adaptando novamente, já está estudando, né? Para estar fazendo as provas, para estar fazendo os testes semanais, para que vocês não tenham perdas também de conteúdo, né? De aprendizado. Então, vamos passar para frente. Então, tipos de agricultura, a gente trabalhou ontem os tipos de agricultura em geral. E esse tipo de agricultura em geral vai casar exatamente com os tipos de agricultura que eu tenho na Ásia, na Europa e na Oceania. Né? Então, como eu falei, só de olhar assim, vocês já poderiam estar aí identificando, como por exemplo esse daqui, né? Que é a chamada de jardinagem, a gente né, acabou de ver a de roça aqui, né? A gente acabou de ver aí essa daqui das queimadas. Então, só de olhar, gente, as fotos, vocês já têm que estar associando que tipo de agricultura que eu tenho ali. Isso é muito importante para vocês, porque como cai em vestibular? Como cai? Cai muito através de fotos. Muitas vezes eles colocam as fotos lá e você vai ter que associar, e ele vai explicar e você vai ter que associar. Então é muito bom vocês estarem sempre associando o que aprende com as imagens. Vamos para frente? A primeira delas aí. Baseado na derrubada da mata sucedida pela queimada, essa modalidade agrícola é denominada de itinerante. Vocês acabaram de ver.
porque a área é cultivada por alguns anos e em seguida abandonada. Enquanto a vegetação nessa área se regenera em novo terreno, ocorrerá a derrubada da mata e a queimada. Trata-se de uma prática antiga e utilizada principalmente nas regiões tropicais, como o Sudeste Asiático e parte da Oceania. Então, o que eu tenho que saber? Todas essas características e aonde está localizado. Por quê? Porque a gente está estudando Ásia, Europa e Oceania. Então, principalmente onde eu tenho clima tropical. Eu acabei de dar exemplo para vocês na floresta amazônica, embora ali é o clima equatorial, o clima tropical é mais para onde nós estamos. No Cerrado, aqui muito a gente vê isso, né? A gente já tem as queimadas naturais, vocês já estudaram isso em ciências, enfim, comigo também já estudaram as queimadas naturais do Cerrado, mas muitas vezes tem esse tipo de queimada para limpar o terreno, para se plantar de novo. E essas queimadas muitas vezes fogem do controle aí, né? Inclusive das pessoas, então fica um pouco mais difícil de se associar. Gente, só lembrando, se eu acabar aqui a explicação, vou voltar no começo do slide, a gente vai reforçar algumas coisas, para quem não viu a aula ontem, tá? E que é a introdução, para entender, inclusive, o que eu estou explicando agora. Então, vamos continuar. Em regiões de relevo com certa declividade, que está lá naquela foto primeiro, e elevado volume de chuvas, a agricultura em terraços, baseada em curva de nível, é uma milenar alternativa no Sudeste Asiático. Foto, agricultura de jardinagem e vilarejo nas Filipinas. Então vamos lembrar isso daqui. Primeiro, esse é um tipo de agricultura, a gente falou da intensiva e da extensiva, que eu não tenho como usar maquinário, porque essas máquinas elas não têm como subir essas espécies de escadarias que eles fazem. Que tipo de plantação que eu tenho aí? A mais comum é arroz, mas não necessariamente tem que ser o arroz, somente o arroz, tá? Mas a mais comum é o arroz. Esse tipo de escadaria serve para quê? Eu vou colocar a minha plantação aí, então quando chove, são áreas, geralmente, eu já falei para vocês, a chamada asa de monções, no qual eu tenho aí os ventos de monções soprando do Oceano Índico para o continente no verão, provocando uma enorme quantidade de chuva, né? Então essas áreas elas chovem bastante. E eles aproveitam essas espécies de escadaria para segurar essa água, para que a água não escoe, porque é a área de declive, né, a área de montanhas ali, não escorra e fica presa ali. Por quê? Porque o arroz precisa de muita água. Então eles aproveitam ali do que a natureza oferece para estar aí fazendo as suas plantações, tá bom? Então aproveita ali para fazer as suas plantações. Então, vocês estão vendo aí exatamente nas Filipinas, onde ocorre mais isso na Ásia, a gente já viu lá no Japão, né? Principalmente naqueles locais próximos à Ásia de monções, chamadas de monções. Então, eu vi essa foto, eu já tenho que saber explicar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, é o que eu falei, é estudar, gente, não é decorar. Né? Não é, porque eu estou fazendo prova de consulta, eu não quero saber de nada, eu não quero estudar nada, nada me interessa. Então, tem que ter interesse sim, porque vocês estão aí, como eu falei, há um semestre do ensino médio, né? Então, temos, e daqui a pouco vocês estão fazendo vestibular, estão fazendo PAS, estão fazendo Enem, estão fazendo concurso aí, muitos de vocês provavelmente vão querer fazer concurso, então é bom ter interesse. Vamos continuar. Cultivos e estufas, como o plantio de tomates na foto, são muito praticados na agricultura orgânica e na hidropônica. Essa daí eu não expliquei para vocês aqui na nossa introdução. Essa técnica é amplamente empregada nas diferentes regiões da Europa, também no Extremo Oriente. Extremo Oriente da Ásia, tá? Então, na Europa, né, eu uso mais esse tipo de técnica aí. Vocês estudaram um pouquinho da Europa no bimestre passado, um pouquinho não, bastante coisa, e a gente vê que a Europa faz parte daquela PAC, daquela parte ali que tem uma certa união agrícola, que não gosta muito dos transgêneros, né? Não gosta muito da questão dos agrotóxicos. Então, a estufa é uma boa opção aí, né? Essa agricultura orgânica é uma boa opção para os europeus. Então, eles aproveitam muito as suas áreas agricultáveis. Lembrando que tem países da Europa que são extremamente frios, né? E que aí tem uma maior dificuldade. Então, eles aproveitam a maior área que eles têm, as principais partes, para estar produzindo com qualidade. Principalmente, eu coloquei ali visando o mercado, mas principalmente o mercado interno, né? Os europeus, eles visam muito a distribuição desses alimentos ali dentro do seu bloco econômico ali, principalmente, né? Então, principalmente dentro do mercado interno. Vamos passar para a próxima. Se acabar o slide, eu volto lá
Em parte do ondulado relevo da Indonésia, a floresta equatorial deu lugar à silvicultura, plantio de árvores com finalidade comercial. Vocês lembram que eu falo sempre para vocês, lá da Faber Castell, que tem esse projeto, né, da silvicultura, que cada uma árvore que eles derrubam, eles plantam três no lugar. Então, é isso daí que é a silvicultura. Então, muitas vezes se derrubam áreas aí, né, para fazer esse plantio de árvores com finalidade comercial. Então, essas árvores são plantadas exatamente para serem vendidas, né? Da árvore do óleo de palma, conhecida no Brasil como dendezeiro, por se tratar de extensas monoculturas. O que é monocultura? A gente já estudou. Um único tipo de cultura tropicais voltada à exportação. Esse cultivo se enquadra no modelo da agricultura de plantation. Então, vamos explicar isso aqui de novo para vocês. A agricultura de plantation foi implantada principalmente pelos europeus nas suas colônias. Então, os europeus exploraram vários países, entre o Brasil, e implantaram essa agricultura de plantation. O que é isso? Eu vou pegar uma grande área e vou plantar um único tipo de cultura, visando o quê? A exportação, que é o que vocês estão vendo aí. Uma grande área, né, de árvores, no qual eu retiro esse famoso óleo de palma, para visando o que? A exportação. Então, monocultura, único tipo de cultura. Eu vou plantar ali só cana-de-açúcar, que eles faziam aqui no Brasil, só o algodão, só o café. Então, plantei. E isso a gente viu, né, que reflete aí em diversos países do mundo a questão da reforma agrária, a questão da distribuição de terras. Eu tenho uma grande quantidade na mão de poucas pessoas, né? Então, tem os grandes plantations, os grandes produtores aí, agrícolas. Então, lembre-se disso. Então, dentro desse daí, eu consigo estudar os plantations, monocultura, tudo isso. Então, lembre-se, policultura, mais um tipo de cultura. Eu posso plantar lá o amendoim, eu posso plantar lá meu morango, várias diversas espécies de cultura. Então, geralmente, essas áreas, principalmente visando a exportação, elas trabalham muito com essa questão aí da monocultura. Né? Aqui no Brasil, eu já falei até isso para vocês ontem, se você viajar aqui nessa parte aqui do Goiás, enfim, vocês veem muito monocultura de quê? De soja, né? Porque nós somos aqui no Centro-Oeste, um dos grandes produtores de soja. Então, a gente vê a monocultura de soja. Então, aquelas grandes áreas com plantação de soja. Vamos passar aqui, vamos ver se terminou o slide. Sim, eu vou voltar o slide, tá, gente? No comecinho, vou minimizar aqui só para voltar. Para quem perdeu ontem, eu não vou repetir tudo que eu falei, não. Eu vou falar bem rapidinho, vamos pro segundo slide aqui já. Isso. Bem rapidinho aqui, só que a gente tem 10 minutinhos de aula ainda, só para a gente revisar. Então, quem faltou ontem, ou quem estava aqui ontem, a gente falou um pouquinho, porque nós vamos estar falando, a gente tem que observar muito aí, como é que eu digo para vocês, o capítulo, os títulos que fala de espaço rural e espaço urbano. E muitas vezes a gente fala, mas não sabe o que é. Então, o espaço rural, como eu falei, é constituído pelas áreas não urbanas. Então, é aquela parte, são espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais. Até 1950, no mundo, eu tinha mais população rural do que população urbana. E essa população rural, ela crescia de uma forma até mais harmônica, né? Depois dessa década, enfim, desses anos, a partir, por exemplo, no final de 1950, já começam com a Revolução Industrial, um crescimento mais acelerado de forma desigual. Por quê? Porque, primeiro, tem uma urbanização. Cidades sempre existiram desde milênios, aí se escutam falar de pequenas cidades, pequenas vilas, enfim, principalmente cidades, há muito tempo. Mas população rural, até 1950, eu tinha uma quantidade bem maior, né, de população rural do que população urbana. Então, somente em 2007, na verdade, a população urbana ultrapassa a população rural. Então, o espaço rural é um espaço de extrema importância, né, dentro do nosso cotidiano. Mesmo porque é da onde fornece, lá no sexto ano vocês aprendem, é onde fornece o nosso alimento, da onde sai a nossa boa parte, a maior parte do nosso alimento. A maior parte das atividades produtivas fica nesse espaço. Então, eu vou ter aí dentro desse espaço a agricultura e pecuária, que muitos chamam de agropecuária, e o extrativismo. Por exemplo, quando eu extraio o petróleo, é um extrativismo, né?
É uma forma de extrair ali algo, né? Quando eu estou extraindo lá o óleo de dendê, eu estou extraindo. Quando eu pesco, eu estou extraindo o peixe ali da água. Então, esse daí é o espaço rural, de extrema importância, e a gente também vai estar falando mais para frente do espaço urbano. E nós estamos falando do espaço rural e urbano da onde? Então, nós estamos falando do espaço rural e urbano, nós estamos falando da Europa, da Ásia e da Oceania. Então, a gente tem que lembrar que os europeus foram exatamente da onde começou ali as grandes navegações, exploraram diversos países. Né? O continente asiático, a gente tem países muito importantes, como, por exemplo, o Japão, a China, e a Oceania, a gente tem Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia, que a gente vai estar sempre frisando essa área aí. Então, e aí está o espaço urbano, embora a gente ainda não está falando sobre ele, né? Então pode ser definido como o espaço das cidades, né? O conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casa e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Então, como eu estava falando, o espaço urbano mesmo, ele só começa a existir maior população urbana, né, a partir aí de 2007. Aí eu consigo, a população urbana ultrapassa a rural. Até então, por incrível que pareça, porque para vocês é mais difícil conceber isso, porque vocês, a maioria de vocês hoje viveram, embora muitos conheçam o espaço rural, mas vivem no espaço urbano, e é difícil na imaginação pensar que existiam mais pessoas morando no espaço rural do que no urbano, mas era assim. Até começar, a gente já falou isso, o êxodo rural, a saída do campo para a cidade, entre outros aspectos. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando entende, e eu acabei de falar nessa aula de hoje, os sistemas agrícolas. Então, os sistemas agrícolas, existem vários tipos de sistemas agrícolas, né? A forma como essas atividades podem ser desenvolvidas, né? Então, dentro dos sistemas agrícolas, eu vou ter algumas características. Eu vou ter aquele que vai utilizar um baixo grau de produtividade, né? Vocês viram ali o que é produtividade, é aquela que eu vou utilizar dentro de uma área, conseguir produzir dentro de uma área a maior quantidade ali de insumos, né? Então, de insumos não, desculpa, de produtos agrícolas, né? No qual são utilizados poucos insumos. O que são os insumos agrícolas? Eu falei para vocês, são aí as sementes geneticamente modificadas, são os adubos, são os pesticidas, inseticidas que utiliza, né? Então, existem áreas assim. E a propriedade rural acaba tendo um baixo rendimento. E, além disso, eu vou ter aquele no qual vou ter um alto grau de produtividade, né? No qual vou utilizar aí diversas técnicas, principalmente técnicas novas. A gente, inclusive, falou da primeira aí, revolução agrícola e da segunda. A primeira é aquela no qual, né, eu vou deixar de ser nômade, eu começo a me fixar no lugar, fazer a minha plantação, produzir o meu próprio alimento, não vou mais viver da caça, da pesca, né, e de colher frutos do que a natureza me produz, mas sim vou começar a criar alguns animais, assim surge também a pecuária, e vou começar a criar ali agrícolas. É a primeira revolução agrícola. A segunda vem exatamente junto com a revolução industrial, né? E essa segunda vai ser aquela que eu vou utilizar mais técnicas. Eu vou utilizar maquinários, eu vou ter a colheitadeira, a plantadeira, eu vou ter o arado mecânico, eu vou ter aquela fontezinha lá que vai molhar naturalmente a minha plantação. Inclusive, eu posso programar para molhar nas horas que eu tenho que molhar. Tá? Então, vamos continuar. Então, aí, dentro dessa classificação, eu vou ter agricultura extensiva e intensiva. Não necessariamente um país pode ser só um tipo de classificação dessa tecnologia, né, dentro da agricultura. Eu posso ter os dois. Aqui no Brasil mesmo nós temos tanto a extensiva quanto a intensiva. Então, vamos passar aqui para frente, só para lembrar. O sistema intensivo, embora no intensivo ali repetir muita coisa, eu vou ter o sistema extensivo. Baixo investimento financeiro e tecnológico, eu vou ter algumas áreas da Ásia apresentando esse sistema, por exemplo. Técnicas rudimentares e arcaicas, baixo índice de exploração da terra, mão de obra desqualificada e baixa produtividade. Né? É o que eu vou ter. No sistema intensivo, eu vou ter grande capital e tecnologia aplicadas, técnicas modernas e de precisão, aí corretindo a mesma coisa, alto índice de aproveitamento do solo, aí eu vou ter uma mão de obra mais qualificada e eu vou ter muito mais produtividade. Né? Como eu falei para vocês, um país não necessariamente precisa ter só um desse tipo de sistema. É lógico que esse sistema extensivo, ele é mais, como é que eu posso dizer,
visto em países desenvolvidos, né? Mas o intensivo também vai depender muito de determinado país, tá? De determinado país vai depender muito. Então vamos continuar aqui. Aí a gente falou um pouquinho diferentes sistemas ou modos de produção, que é exatamente o que vocês acabaram de ver dentro do continente asiático, europeu e Oceania, tá? Então eu tenho aí, por exemplo, a agricultura de subsistência, que é aquela que vai ser para minha própria sobrevivência, né? Que aí, quando vocês forem estudar lá no ensino médio, a gente vai falar mais profundamente sobre isso daí. A agricultura itinerante, que a gente acabou de ver, aquela no qual eu vou colocar o fogo, enfim. A de jardinagem, que vocês também acabaram de ver ali, né? Naquela terraceamento ali, enfim, naquela montanha, enfim, aquela escadaria, no qual principalmente ocorre na Ásia de monções. Agricultura de plantation e aí os belts Estados Unidos, que vocês não vão ver agora, né? Vocês já viram os cinturões aí. Então vamos passar para frente. Aí eu fui explicando cada uma essa agricultura de subsistência. Vocês acabaram de ver essa agricultura de subsistência, né? Ela vai ser classificada. Outra coisa que vocês têm que lembrar é saber classificar isso daí como sistema extensivo, baixa tecnologia, pouca mão de obra aplicada, pouco uso de insumos, né? E vai atender quem? A necessidade básica entre os agricultores da família. Então, dentro dos nossos capítulos que a gente está estudando, por exemplo, eu posso colocar aí em alguns lugares da Ásia, né? Ali está falando África, América Latina, principalmente, né? Os agricultores não vai ter subsídio, não vai ter dinheiro para estar tá investindo, né? E vai ser feito em pequenas e médias propriedades. Então, para que serve essa agricultura de subsistência? Essa agricultura de subsistência, principalmente para minha sobrevivência, o excedente eu posso até vender, eu já falei, no mercadinho, na vila ali próximo de casa, mas não é a finalidade dessa agricultura. Na verdade, a finalidade dessa agricultura é a minha sobrevivência. Então, continuando aqui, aí é só um lembrete que ela pode ser chamada de agricultura camponesa ou mesmo agricultura familiar, vai ter trabalho familiar, o trabalho não assalariado, pequenas propriedades, parcerias de arrendamento, falta de investimento e apoio do governo e baixa produtividade. Vamos passar adiante. Também falamos sobre agricultura itinerante, inclusive acabamos de ver, né, que ela existe lá em partes da Ásia, tá? Que também vai ser extensiva. Então, a gente está vendo, como eu falei para vocês, na Ásia eu vou ter um tipo de agricultura extensiva, sistema extensivo, e o sistema intensivo também, né? Então, ela vai ser uma espécie de variável aí da agricultura de subsistência. Vocês viram lá que para preparar o solo eu faço queimadas, né? E muitas vezes isso pode refletir em quê, gente? Em falta de nutrientes nesse solo, né? Empobrecimento desse solo, tá? Os tipos de produtos que são cultivados aonde que eu tenho essa agricultura, aí eu já falei milho, mandioca, inhame, tá falando do continente americano e africano aí, tá dando exemplo, mas a gente viu também que no asiático a gente vai achar no asiático e na Oceania, né? Falou lá em Papua Nova Guiné, a gente vai achar aí esse tipo de agricultura, no qual eu vou queimar o solo e vou desgastar. Então, é isso, ó, o tipo, baixo nível tecnológico, extensivo, técnico tradicional da queimada, falta de conservação do solo, escassez de capital para investimento, produção voltada para a sobrevivência também, e uma espécie de organização familiar. Vamos passar adiante. Outra coisa que a gente viu aí é a agricultura de jardinagem, que vocês também acabaram de ver, praticada principalmente aí na Ásia de monções, no Sudeste Asiático, eu já falei isso para vocês, porque é onde vai chover muito, vai ter, principalmente no verão, então vai favorecer principalmente, não é, monocultura não só se produz arroz, mas é o que mais produz nessas áreas, né? E vocês viram ali que eles vão plantar uma espécie de escadaria, tá bom? E vai estar, que é o chamado terraceamento, que vai estar ali segurando essa água e com isso fazendo que se produza mais arroz. É um tipo de sistema já diferente dos dois primeiros que a gente viu, nesse caso intensivo, né? Embora utilize aí muita mão de obra, tá? Então vamos só passar adiante aqui. Então aí vai ter características do Sudeste Asiático e Extremo Oriente, daí eu coloquei lá China, Indonésia, Tailândia, Malásia, Japão, entre outros, aí simplesmente da Ásia mesmo.
utilização intensiva de mão de obra, produção voltada ao mercado interno, abastecer de alimentos, principalmente aqueles países menores ali, utilização de pequenos espaços, todo e qualquer área onde é possível produzir alimentos, necessidade de gerar emprego para a população rural. Então, lembrando que no Japão tem grandes cadeias de montanhas. Vamos voltar para a sala, para estar encerrando aí a aula com vocês. Queridos, hoje eu vou estar mandando esse slide para vocês, tá? Juntamente com a aula de ontem, a de hoje também está sendo gravada, depois eu vou estar fornecendo para vocês. Então, estudem bastante, fiquem com Deus, agora podem ir para o intervalo de vocês, tá? Tchau, até a próxima.